Amém. Amém. Parece que é a primeira vez sempre, né? A paz do Senhor a todos. Amém? Seu filho está aí do seu lado? Se não tiver, chama ele. Mas eu quero primeiro agradecer, né? Esse ano a gente foram 4 encontros? 3? 4 encontros. E tem sido muito bom caminhar com os pais esse ano. Eu quero agradecer a presença de vocês, de poderem estar aqui hoje, né? Nosso primeiro culto presencial. 2022 promete, viu? Se preparem. Se organizem, tá? Se preparem, se organizem, porque Deus vai trazer coisa nova para nós, amém? Deus é Deus de novidade, né? Deus não é Deus de novidade? O diabo não é criativo, ele só copia. Mas o nosso Deus é Deus de novidade, amém? Glória a Deus. E nós fizemos uma chamada hoje, né? A gente brinca um pouquinho, mas nossa família é o bem mais precioso que a gente tem, não é verdade? Né? Tem uma brincadeirinha lá no Instagram, coloque aquilo que é mais precioso para você. O que você colocaria hoje? O que é mais precioso na tua vida hoje? Alguns não estão mais com os teus filhos, alguns não estão mais com os seus pais, e assim seguimos o trecho. Deus tem dado graça até aqui, amém? Então, que nós possamos nessa noite abrir mesmo nosso coração, orando e buscando o Senhor para trazer uma palavra para hoje especificamente. Eu achei, até comentei com a pastora Deise, eu achei que estava tudo pronto, que era só fazer, chegar, né? Tranquilo. Mas quem aqui tem experiência com o Espírito Santo de Deus sabe que Ele não faz essas coisas, né? Ele te pega e dá uma dobradinha, aí dá uma viradinha, e fala, peraí, que eu vou primeiro falar contigo e depois você vai. Não é? É bem assim. E não foi diferente. Nós tivemos 3 noites de oração, a gente vai para o meio do mato mesmo para orar. Foi eu, o João, nosso pessoal de lá do aeroporto. Para quem não me conhece, eu sou a presbítera Rosi. Cadê meu esposo? Ali, João Abelha. Fala oi aí. João Abelha está ali, meu esposo. Nós estamos lá no Jardim Aeroporto, trabalhando lá no Reino de Deus, fazendo um trabalho lá já tem alguns anos. E além disso, a gente faz algumas cositas por fora. E Deus tem dado graça. Amém? Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia. Muito obrigada. Não? Então tá bom. Abre sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. Entenderam, né? Muito obrigada, tá? Obrigada. Abre sua Bíblia, então, 1 Samuel, capítulo 16. E eu fiz uma pergunta hoje, não sei se você viu lá no videozinho. Será que a nossa orfandade, ela interfere na nossa paternidade, na nossa maternidade? E uma das palavras que Deus trouxe nesses dias de oração, buscando, foi a palavra, especificamente a palavra órfão. Quando você ouve essa palavra, talvez vem várias coisas à tua mente, como aconteceu comigo. Eu falei, nossa Deus, quantas coisas nós podemos falar sobre orfandade. Você concorda comigo? Sim ou não? Estamos vivendo no século 21, não é? Com vários desafios. E eu vou pedir para as crianças me ajudarem. Crianças, senta, que vocês vão ouvir também. Vários desafios. E uma das coisas que a gente tem percebido, muitos pais estão sem saber o que fazer. Sim ou não? Sim ou não? E agora, José? O que eu faço? Para onde que eu vou? Que tiro foi esse? Né? E agora? O que eu faço? O que eu respondo? Então, são tantos assuntos, tantas coisas, tantos questionamentos.
Mas uma coisa eu vou dizer para vocês nessa noite: se tem algo que a gente não questiona, é a palavra de Deus, amém? Ela é verdadeira. Você crê que a palavra de Deus é verdadeira? Você crê que nela existe a verdade? Não, ela não é se, quem sabe, talvez. Não, ela é a verdade. E a palavra diz: conhecereis então vos a verdade vos libertará. Então o que vai nos libertar? A verdade. A verdade da palavra de Deus. Essa é viva e eficaz. E ela entra onde? Onde a gente não imagina. Entra entre juntas e medulas. Quando a gente pisca, fala: nossa, onde que entrou essa que eu nem percebi? Você já está chorando e Deus já está ministrando no seu coração. Então, isso foi uma das coisas que Deus falou comigo ontem, especificamente sobre a questão da orfandade. E eu vou falar de um personagem bíblico, Davi. Abre lá então sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. Rose, você está falando de orfandade, você vem falar para mim de Davi? Vou, depois você vai entender. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele sacrificou Jessé e os seus filhos. Aliás, ele consagrou Jessé e seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente este diante do Senhor o seu ungido. Certamente este diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim fez passar os 7 filhos, e diante de Samuel, porém Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Versículo 11. Esses são todos os teus filhos? Jessé respondeu: opa, peraí, tem mais um. Onde estava esse filho? Onde que ele estava? Quem conhece a história? Estava fazendo o que no campo? Ralando. E ele era o caçula, o mais novo. Ele não estava lá com o pai, ele estava onde? Lá fora. Chegou alguém importante na casa dele, mas o pai não chamou ele. O pai nem lembrou que ele estava lá. Ele só lembrou porque o profeta perguntou: mas tem mais algum filho nessa casa? Como será que Davi se sentiu?
Ele não foi o preferido como José. Ele foi o excluído. Mas quem foi que o separou? Quem? Quem mandou Samuel lá? O próprio Deus. O homem pode até esquecer de você, mas o Senhor sempre vai lembrar de você, amém? Ele sempre vai lembrar de você lá no meio das manadas, escondido atrás das oliveiras, trabalhando, porque quando é o momento, Deus vai levantar e vai abençoar, amém? Deus foi e enviou para que Davi fosse ungido rei, e assim aconteceu. Só que nós temos uma história, essa é só a base de Davi. Davi, com todas as batalhas que teve, se tornou um rei, se casou e teve filhos. Como será que ele foi como pai? Como ele foi primeiro como filho? O queridinho? O protegido? O separado? O escolhido do papai? Chegou visita em casa, chama Davi, chama o João, chama a Aninha. Cadê a Aninha? Chama, não, a Aninha tem que vir aqui. Ou o Samuel tem que vir. A festa está rolando lá em casa e o meu pai não se lembrou de mim. Houve uma ruptura na vida de Davi como filho, amém? Amém? Ele deixou de ser rei por causa disso? Deixou? Não. Mas e como pai? Vamos olhar a caminhada dele? Ele teve vários filhos. Mas eu quero falar em especial de algo que aconteceu dentro da casa dele. Com a filha Tamar. Para quem não conhece a história, não vou usar uma linguagem mais pesada, porque nós temos crianças. Mas Tamar foi maltratada e violentada pelo irmão, Absalão. Aminon. E o pai? O que o pai fez? O que ele fez? Nada. Ele ficou omisso. O irmão, Absalão, ficou muita raiva, foi lá e matou o próprio irmão, Aminon. Para se vingar do que Aminon tinha feito com a sua irmã. Conclusão da ópera. Absalão foi um dos que mais perseguiram o rei Davi. Porque se montou uma rebelião muito grande contra o próprio rei. Quem montou? O próprio filho. Revoltado, indignado. Por quê? Porque o pai não fez nada. Interfere? Vocês acham que interfere? Sim ou não? Vocês acham que o fato de Davi ter sido esquecido no meio da manada e no meio de... Ele aprendeu a ser um bom pai? Aprendeu? Não. E hoje, Rose, por que você está falando tudo isso? Porque hoje nós estamos vivendo em um período de orfandade. Orfandade dentro de casa, orfandade dentro de uma sociedade corrompida. E não só as nossas crianças estão sofrendo, todos. Todos nós estamos sofrendo. Porque assim como Davi, nós também não sabemos como agir. Não é verdade? Porque é mais fácil, muitas vezes, ser omisso. Não sei como você foi criado. Eu não sei como foi a sua criação em relação à tua família. Que filho você foi? Se foi o preferido ou se foi o excluído? Ou se foi o nenhum e nem outro, ficou ali no meio. Porque a carência afetiva é uma dos maiores problemas que temos.
Então, a palavra orfandade, ela quer dizer exatamente o quê? Abandono. Diante de muitos estudos, o abandono de pais vivos, eu posso falar de algo, porque eu fui criada, eu sou a filha mais velha, eu sou a mais velha, sou gêmea, só que meu pai foi extremamente ausente. Presente, ausente. Não sei se você já viveu isso, mas ele estava presente, mas ele estava ausente. Ausente emocionalmente, ausente afetivamente, ausente fisicamente. Tem um ano atrás, em todo o meu processo com Deus, uma das coisas que é um projeto na minha vida é escrever a minha história. E eu estava decidida a encarar o processo. Só que eu falei, eu não posso escrever algo da minha história que o meu pai não saiba, nem minha mãe. Então eu vou lá e vou contar. Eu fui. E comentando com meu pai que o vizinho do fundo tinha falecido. E aí eu perguntei para o pai se ele sabia o que o vizinho tinha feito comigo. Aí meu pai olhou bem nos meus olhos e falou, sim, eu sei o que ele fez. Meu chão acabou. Aí eu pergunto, sabe quando você assusta? Fala, mas como assim o senhor sabia? Ele falou, não, eu sei. O senhor sabe que ele me trancou na casa, que ele tentou abusar de mim. O senhor sabe que ele fez isso? E o senhor não fez nada. Eu tinha 11 anos. Aí ele falou, o que você queria que eu fizesse? Você queria que eu matasse ele? Eu falei, não. A única coisa que eu queria era que o senhor me abraçasse e dissesse, conta comigo. Mas ele escolheu ficar calado. Aí eu arquivei um pouquinho esse livro, porque eu fui resolver outras coisas. Porque doeu. A dor do abandono. A dor de saber que ele podia ter me protegido de outra forma. Mas que ele escolheu não fazer. Eu não posso julgá-lo. Mas doeu. Eu tive que resolver isso com Deus. E dentro do nosso processo, quando a gente entende que houve uma ruptura, dentro do nosso processo de desenvolvimento, nós entendemos, eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, sobre essa questão da importância de nós intervirmos no tempo certo, na hora certa, como fazer, como falar, como abordar, e ver o quanto eu também tive percas no meu processo, e o resultado que isso trouxe. Doeu demais. E eu trouxe aqui 5 características. 5 características de ausência de um filho órfão. Então, nós temos que parar para pensar e avaliar. Primeiro, eu tenho que olhar para mim. E eu quero convidar vocês, pais, para olhar para vocês hoje. Como está esse processo na minha história? Eu realmente conheço a paternidade de Deus na minha vida? Eu reconheço essa paternidade? Ontem, durante esse tempo que eu estou orando, desde quando a gente começou a falar sobre isso, ontem, quando eu fechei esse assunto, eu falei, nossa Deus, como eu preciso saber que o Senhor me ama todo dia. E o quanto isso interferiu em todo o meu processo. Primeiro como pessoa, depois como mãe. Eu fui uma mãe extremamente ausente. Sabe uma pessoa seca, sem afeto? Era eu.
Eu fico olhando as grávidas, amo grávida. Eu fico até com um pouco de inveja, sabe? Porque eu não vivi uma maternidade de forma gostosa, como eu vejo as mães curtirem, né? Ai, um mês, né? Faz todo... Agora tem chá de revelação, agora tem um monte de coisa. Tira foto. Eu não tenho uma foto grávida. Eu engravidei com 16 anos. Fruto de uma violência, não foi um fruto de amor. Eu rejeitei essa gravidez. Eu rejeitei essa criança. E quando ela nasceu, eu só não rejeitei 100% pela misericórdia de Deus. Mas emocionalmente, e fazer tudo o que uma mãe precisa fazer, eu não fiz. Graças a Deus, porque Deus me curou e tenho caminhado no processo de restauração aqui na Ágape tem alguns anos. Me converti na Ágape tem 20 anos já. Dentro do processo de restauração, essa foi uma das primeiras coisas que Deus trabalhou na minha vida. Foi me perdoar. E o quanto eu fui negligente com a minha filha. Porque eu não estava preocupada com ela, eu estava preocupada comigo. Extremamente egoísta. Machucada, arregaçada. Mas eu esqueci que eu tinha uma responsabilidade, que era a minha filha. E eu deixei de fazer muita coisa. Eu acordei quando Jesus chegou. E quando Jesus chegou, a Priscila tinha 10 anos de idade. Eu já tinha perdido muitos anos. Mas o Wesley sempre usa um termo aqui, né? O cavalo arriado passou, o que a gente faz? Faz o quê? Deixa o cavalo passar? Faz o quê? Monta! E o cavalo arriado passou, Deus trouxe. Foi quando eu realmente me converti. E eu entendi o processo. Deus estava me dando mais uma chance de consertar meu relacionamento com a minha filha. Eu nem era casada com o João ainda. Foi quando eu realmente me converti. E Deus me trouxe a oportunidade de falar, vai lá. Agora você vai fazer tudo que você não fez. E eu vou falar para vocês, se eu falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. Mas eu dou glória a Deus, porque eu tenho uma igreja que me apoiou sempre. Nunca me julgou. Às vezes a gente deixa de pedir ajuda porque a gente tem medo de ser julgado, não é verdade? Fica com medo de ser julgado, mas a gente erra como pais. E eu errei demais, gente. E me perdoar foi o processo mais difícil. Mas não foi só me perdoar, foi me perdoar e continuar o processo. Encarar as minhas responsabilidades. A minha filha foi uma bênção. A Priscila, quando ela queria se batizar, eu não queria deixar. O pastor Nivaldo falou, Rose, ela é mais crente que você. Pastor, mas ela é muito nova, tem 12 anos. Rose, ela é mais crente que você, deixa ela se batizar. Deixei por obediência, porque eu ainda entendo que naquela época eu ainda não era crente. Eu estava no corpo. Porque existe um processo. E eu decidi encarar as minhas responsabilidades. A Priscila tinha uma deficiência. Eu fui com ela para a PAI. Eu nunca tinha ido para a PAI com ela. Eu dizia claramente que eu não iria fazer isso. E eu fui. Foi um processo tão difícil. Um dos últimos foi ir no juiz e assinar um documento dizendo que ela era incapaz, que foi a curatela. E a Priscila faleceu, tem 7 anos. Mas sabe quando você consegue ver um quadro assim, ó, começado e terminado? Tive que parar a minha vida, tive que parar muita coisa por causa da minha filha.
E eu posso dizer para vocês, valeu a pena. Mas eu tive que cuidar de mim primeiro. Cuidar da minha paternidade com Deus, porque eu não entendi esse amor de Deus. Que amor é esse? Ontem, na hora que Deus trouxe isso de volta, eu falo, nossa, Senhor, como é bom saber que o Senhor nunca vai me abandonar. Que o Senhor nunca vai me deixar sozinha. Que independente do que aconteça, o Senhor sempre vai estar comigo. E eu falo para você nessa noite, o Senhor sempre vai estar com você. Não importa o que você faça. E quando Deus entra no processo, Ele começa a mexer na nossa estrutura. A gente canta aquela música bonitinha, vamos ver se vocês sabem. Entra na minha casa. Bem alto. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre onde? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Onde? Onde? Eu brinco com as crianças, né? Assim, onde? Fala para você mesmo. Onde? Não é no outro, não é na sua esposa, não é no seu filho, não é em ninguém. Aonde? Hein? Senhor, faz um milagre em mim, Senhor. Senhor, eu quero aprender a ser melhor. Eu quero aprender a cuidar dos meus filhos. Eu quero aprender a assumir as minhas responsabilidades. Então, a orfandade, ela traz prejuízos terríveis, assim como aconteceu na vida de Davi. Assim como aconteceu. Então, olha só. Uma das características da falta da paternidade, da falta da maternidade, porque não é só o pai, é a mãe junto. O que acontece? Muitas vezes vem o quê? A indisciplina. Outra coisa, não consegue receber regras, não consegue ouvir professores, não consegue ouvir líderes, não consegue. É extremamente inseguro uma pessoa que não consegue tomar decisões. Não consegue tomar decisão, fica ali. Aí pergunta para um, aí pergunta para o outro, será que vai, será que não vai? Não acredita que é capaz, por quê? Porque não teve alguém para dar uma direção. A orfandade, ela traz sequelas na nossa alma. E isso traz consequência para os nossos filhos. Então, ele começa o quê? A se sabotar. Começa a se comportar como uma pessoa perdedora. Desiste fácil das coisas. É muito dependente do outro. Depende do outro para tudo. Tudo depende do outro. Mas Deus, Ele é um Deus que cura o órfão. Como? Através de Jesus Cristo. Porque Deus, Ele nos adota. Ele nos adota como seus filhos. Nós já não somos órfãos, amém?
nós já não somos órfãos, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Elevo os meus olhos para os montes. De onde? Me virá o socorro. E muitas vezes nós deixamos de olhar para o monte e olhamos para as circunstâncias, olhamos para as redes sociais que nos assolam. Mas os nossos filhos, por conta desse processo, eles estão em perigo. Por quê? Porque eu não consigo exercitar o meu papel. Eu não consigo me posicionar. Assim, muitas vezes, como Davi, eu sou omisso. Essa cadeira da omissão, às vezes eu até brinco, mas é verdade. Às vezes eu prefiro uma briga bem, sabe aquelas, vamos conversar, vamos resolver o problema, vamos, do que ficar calado. Só eu que sou assim? Aí você tem um problema, não resolve, né? Tem ali a coisa para resolver, não senta, não resolve e fica protelando. A coisa vai se arrastando, aí junta 1, junta 2, junta 10, uma gota d'água mata quem está na frente. Estraga. Esposo, esposa, filhos. Porque qual é a nossa tendência? Ferir quem está longe ou ferir quem está perto? Quem está perto. Quem está perto, exatamente. Quem está perto. Não só os adultos, nós, as crianças também. Fere, por quê? Porque não consegue resolver nada. Mas nós temos muitos estudos na palavra de crianças que foram extremamente usadas por Deus. Então, você não sabe quem você está cuidando. Você sabe o que Deus tem para o teu filho? Você sabe? Quem sabe? Levanta a mão, por favor. Você sabe o que Deus tem para o seu filho? Você tem certeza? Pois é. Mas quem está no controle de todas as coisas? O próprio Deus. Ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas. Mas olha só. Ismael foi um filho que veio para Abraão, em Gênesis 16. Mas Ismael, ele foi uma criança que veio através da concubina. Só que ele trouxe o quê? Uma herança. Então, qual que é o significado? Deus que escuta. Isaac, o filho que foi o filho da promessa. Deus falou para Abraão o quê? Sai da sua casa, do meio da sua parentela e vai para o lugar aonde eu vou te falar. Mas eu vou te dar um filho. Não é assim? Quantos anos demorou para Abraão ter um filho? 99 anos. Ele tinha 99 quando Sara engravidou. Mas o filho tão esperado, o filho da promessa, Deus falou, já te dei. E agora você faz o quê? Me dá. Me dá, porque o filho não é seu. Está vendo o filho do seu lado aí, junto com você? Então, ele não é teu. É duro a gente saber disso, né? Ele é de Deus, amém? Ele é de Deus. Deus trouxe ele para essa terra com um propósito. Nós somos cuidadores. Nós somos aqueles que vão dar a direção, a educação, a orientação. Moisés foi salvo pela sua irmã quando ele era bebê. Quem foi Moisés? Aquele que simplesmente tirou o povo de onde? Do Egito. Não temos como saber quem vai ser essa criança que está do seu lado, porque quem tem o plano para ela é o próprio Deus.
E a palavra de Deus diz que os planos que eu tenho para você são infinitamente maiores e melhores do que os seus. Seu plano para o seu filho é bom? É bom? É bom, né? É bom? O de Deus é melhor. O de Deus é melhor que o seu, amém? O de Deus é melhor que o seu. Então vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena confiar e falar: Senhor, eu quero orientar o meu filho. Eu quero dar a direção para ele. E quando nós tomamos essa decisão, o Senhor, Ele sempre vai chamar a nossa atenção. Então, tudo bem, você quer que eu entre na sua casa? Quer que eu mexa na sua estrutura? Então vem comigo. Porque tantas áreas, nossas crianças estão sendo atacadas. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito na vida do teu filho. O diabo está atacando violentamente as nossas crianças. Vocês têm percebido isso? Por que nós estamos aqui hoje preocupados, estamos orando, buscando desenvolver um trabalho muito mais forte e intensivo com os pais e com as crianças? Porque os nossos filhos, as nossas crianças estão em perigo. Sabe quando o sinal de alerta está lá, ó, piscando? Acorda! Acorda, teu filho está sendo engolido, vamos, acorda. Se eu não tivesse acordado, a minha filha tinha morrido antes da hora. Porque eu falo que Deus acrescentou vida na vida dela por amor a mim. Porque Deus queria me curar antes. Dá trabalho cuidar de filho? Sim ou não? Muito. Ah, não está dando muito trabalho. Desculpa, então você não está fazendo o serviço direito. Desculpa. Ah, mas não dá tanto trabalho assim não. Então não está fazendo direito. Porque quando faz direito, dá trabalho. Eu preciso orientar. Meu filho está vulnerável na área emocional, na área sentimental, na sua sexualidade. Quem afirma e cuida dos filhos dentro da questão da educação sexual? Quem é que faz isso? A escola? Quem é que faz? Não, você vai falar, eu. Quem é que faz? Não, fala para você ouvir. Quem é que faz? Isso aí. Eu que dou a direção. Eu que vou olhar o livro dele da escola para ver se não tem um conteúdo que não está de acordo com os meus valores, com aquilo que eu entendo que é importante para ele. Quem decide? Quem decide? Eu dou o comando. Por quê? Porque o filho é de quem? De quem que é? É meu. Eu vou ensinar meus filhos a tomar um banho bem gostoso, né, crianças? Lavar as partes íntimas. Eu ensino. Eu oriento onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado. Quem que pode, quem que não pode. E quem que ensina? Quem ensina? Quem ensina? Eu ensino. Eu vou falar para vocês, se vocês não ensinarem, eles vão aprender. Sim ou não? Vão aprender. E vão aprender rapidinho. Tem um Dr. Google aqui, que é um ótimo professor para ensinar. Mas se eu ensinar e der a direção, quando chegar a informação, ele vai falar, opa, eu conheço a verdade. Eu sei. Nossos filhos estão em perigo. Nossos filhos estão em perigo espiritual. Satanás está, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Rose, você está dizendo para mim que tudo isso é uma guerra para pegar meus filhos? Sim. Mas a coisa caiu lá em casa e eu briguei. Criança é igual termômetro de casa. Vocês já sabiam disso?
Você está com problema com o teu marido, com a tua esposa, quem fica mal? O filho aparece de repente, assim, dá uma febre. Só na minha que aconteceu isso. Dá uma febre, do nada, você fala... Eles são termômetros. Não importa nem a idade deles. Não, criança não vê nada. Gente, criança não vê nada? Criança não vê nada? Criança vê mais do que a gente. Graças a Deus. São inteligentes. São inteligentes, são espertos. Mais rápidos que nós, ó. Sim ou não? Nessa tecnologia de hoje, não é? A gente fica lá catando arroz e eles estão na frente dando risada da nossa cara ainda, ó. Não dão risada agora não, porque, né? Depois vocês dão risada da gente. Mas é verdade. Mas nós precisamos ter sabedoria. E a palavra de Deus diz o quê? Se não tem sabedoria, faz o quê? Faz o quê? Peça. Para quem? Para o vizinho. Para a amiga. No Facebook. No Instagram. Joga lá. O primeiro que vier é aí? Não. Eu preciso buscar força onde me dá força. E força verdadeira. De onde vem a minha força? O meu socorro presente vem de onde? Senhor, o Senhor me deu esses filhos. Então me ajuda. Senhor, eu não sei nem o que falar sobre tudo isso que está acontecendo à minha volta. Mas eu quero aprender. Tivemos vários encontros aqui com os pais, glórias a Deus. Mas poderia ter sido melhor. Poderia. Então, hoje, essa questão da guerra espiritual, quem precisa ensinar a Bíblia para os filhos? Quem? A igreja, gente. Não é verdade? A igreja que vai fazer a devocional com o teu filho todos os dias. Quem dá a direção espiritual somos nós. Com a leitura da palavra de Deus. Se eu não faço, meu filho não vai fazer. Se nós não fizermos, eles não vão fazer. Porque a referência não é o que eu falo, é o que eu faço. Tem um ditado popular que fala, não faça o que eu falo, faça o que eu... Aliás, não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Mas o que a gente quer? A gente quer que o filho faz aquilo que eu não faço. Não é verdade? Precisamos de pais que façam. Pode olhar. A crise da identidade está baseada no idem. O que é? Identidade. Idem. O que quer dizer idem? Olha para mim que eu sou referência. Idem, igual a mim. Idem, identidade. Meu filho está perdido sem identidade. Por quê? Porque ele não tem referência. Por quê? Porque idem, identidade vem da palavra idem. Idem, identidade. Idem, igual. Então eu sou igual a você. Só que um pouquinho melhorado, porque a gente está num processo aí bem torto, estragado. Porque lá fora tem referência. Lá fora tem referência. Lá fora tem referência até para colocar foto no WhatsApp. Não coloca nem a fotinha, coloca a do grupo. Por quê? Porque não tem identidade. Eu caminho com adolescentes, há muitos anos. Com crianças, já tem mais de 10 anos. A gente acompanha há muito tempo. Eu conheço muita realidade. Então, eu não estou falando daquilo que eu não sei. Estou falando do que eu sei e do que eu vivo. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. Porque as nossas crianças precisam de nós. E não é só as nossas crianças. As nossas crianças todas. Porque a palavra de Deus diz que nós, como igreja do Senhor, vamos cuidar dos órfãos. Vocês sabiam disso? Quantos órfãos estão à nossa volta? E que a gente faz assim, Não é meu filho mesmo?
que cuide para lá. Ministério Infantil está aí comigo, né? Ó, tô nem aí. Não é problema meu, não é meu filho. Nós, como sociedade, como igreja do Senhor, precisamos sim cuidar dos nossos órfãos. Não só órfãos de pai e mãe mortos, mas de pai e mãe ausente. Sabe por quê? Porque Deus não abandona os seus. Deus tem uma bênção direcionada para os órfãos. Eu sou órfão de pai e mãe vivo, mas Deus não deixou de cuidar de mim. Ainda que o seu pai ou sua mãe te abandone, eu jamais me esquecerei de você. Jamais me esquecerei de você. O Senhor jamais se esqueceu de você. Talvez o seu pai e a sua mãe te abandonou, mas o Senhor, Ele nunca te abandonou. E não vai abandonar. Não vai abandonar. As crianças estão na mira do inimigo. O diabo tem batido violentamente. E a gente vê o texto de Marcos, ele traz o caso de uma mulher que vai pedir para Jesus: Jesus, cura minha filha. Ela está doente. Jesus fala: olha, essa porção é só para os filhos, para você não. Não, mas eu não posso dar a porção. E os cachorrinhos? Mas eu vim aqui porque eu estou preocupado com a minha filha. Estou usando a minha linguagem, tá? Se o pai ou a mãe não se levantar em favor dos seus filhos, a Sandra, a Cris, todo o Ministério Infantil, a gente pode até orar. Mas se os pais não estiverem em comum acordo conosco, não vai mudar a história. Eu caminhei com várias crianças mais de 10 anos. E para a glória de Deus, salvamos uma. Porque essa nós adotamos. Dentro da nossa casa. Mas o restante, todos se desviaram do Senhor. Mais de 30 crianças. Eu não me alegro com isso. Eu creio que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas se os pais estivessem comprometidos conosco, a história teria sido diferente. Nós, como igreja, precisamos de vocês. Junto. Cuidando. Porque as crianças, elas ainda estão num processo de desenvolvimento. Não estão prontas. Os adolescentes não vão concordar comigo, mas tudo bem. Mas eu quero dizer, vocês não estão prontos, porque o negócio lá fora é violento. A vida é dura, é difícil. Nossas crianças precisam de direção. Mas hoje Deus quer trabalhar o teu coração, pai e mãe. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Daisy. Eu sei que tem algumas crianças por aqui. Eu queria convidar as crianças para ficar aqui na frente, ó. Bem aqui, uma do lado da outra. Pode sentar no chão. Todas que quiserem estar aqui. As adolescentes também. Pode soltar, Daisy. Pastora Deise, pode sentar aqui no chão. Pode sentar aí no chão. Ficar um longinho do outro. Pode deixar, não tem problema. Queria que você abaixasse sua cabeça. E a palavra de Deus diz que as crianças, elas são usadas pelo Senhor.
Da boca dos rebentos virão cura. Quero que você abaixe. Deixa seus filhos aqui. Mas abaixe sua cabeça. Fala: Senhor, coloca o meu coração nas tuas mãos. O Senhor conhece como eu sou. Talvez, assim como Davi, eu tenha sido excluída ou abandonada. Mas hoje eu quero receber do Senhor esse espírito de adoção. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te E eu quero te convidar corajosamente para você sair do seu lugar. E as crianças que estão aqui à frente vão orar por vocês. Tudo combinado antes. Se você quer receber uma cura do Senhor, sai do seu lugar. Não precisa ir lá onde seu filho está, não. Pode ir em outra criança. Vai lá e pede para ela orar para você. Ela ora por mim. Eu preciso de uma bênção hoje. Porque Deus falou que vai usar essas crianças aqui para curar você hoje, pais. Talvez assim como eu, você tenha vergonha de pedir ajuda. Mas hoje o Senhor está oferecendo para você aqui. Olha quantas crianças lindas. Sai do seu lugar e senta aqui com ela e fala: ora por mim. Tem sido difícil. Escolhe aí. Crianças, ó, sem conversa, tá? Agora é para orar pelos adultos. Vocês vão ser escolhidos. Gostaria que todos os adultos recebessem oração. Vamos exercitar que as crianças orem por você. Eu queria que alguém fosse ali onde está o Luiz, que o Luiz não pode agachar. Vai lá orar por ele. Menos os filhos dele. Pede para o Senhor. Fica aí, não sai daí não, fica aí ainda. Segura na mão dessa criança, fecha o teu olho e fala: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Nós vamos orar por você. Sai do seu lugar. Nosso tempo é bem curtinho. A gente já vai fechar. Vai mais pra lá, crianças, fazendo um favor. Mais pra lá, que aí os adultos vão pra lá. Mais pra lá. Ó, tem mais 4 crianças do lado de lá. Senhor, eu creio que o Senhor envia anjos aqui. Deus, envia os teus anjos aqui, Senhor. Usa a vida de cada adulto. Queria que você ficasse aí, não sai ainda não. Fica aí com essa criança. Segura na mão dela. Ó, Senhor, cura meu coração de órfão. Cura meu coração de órfão. Senhor, cura meu coração. Tem mais crianças ali, ó. Não sai daqui sem receber uma oração, não. Ou só um abraço. Vai lá. Deus, nós declaramos que o Senhor tem algo específico para cada pai e mãe aqui nessa noite. Que o Senhor possa curar toda a orfandade. Que o Senhor possa curar, Deus, cada coração aqui, Senhor. Que o Senhor possa curar, Deus. Que seja o Senhor a tocar. Que seja o Senhor, Deus, a tocar na vida dessas crianças. E que elas possam, Deus, ser instrumentos do Senhor. Assim como Moisés, assim como Davi, que foi chamado com 17 anos. Deus, usa a vida de cada um, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, filho amado, vem como está. Aleluias.
abraço nessa criança. Agora você abençoa ela. Ora por ela. Quero que você saia do seu lugar e venha orar por essa criança que está aqui. Que todas as crianças possam receber oração agora. Profetiza sobre a vida dela. Fala, eu declaro. Declara sobre essa criança a bênção do Senhor. Tem crianças ali que não recebeu oração. Se você não quis, mas vem orar por alguém. Seja a boca de Deus. Ah, Senhor, eu declaro a bênção do Senhor sobre essa criança. Pergunta o nome dela. Ah, eu declaro que você vai ser profeta do Senhor. Eu declaro que você vai ser abençoado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a sua casa abençoada. Eu declaro o seu futuro guardado pelo Senhor. É o meu sustento, a tua Aleluias. palavra, meu alimento, preciso ouvir. A tua Sua família está com você? Eu queria que você se levantasse. sendo assim, Pega a sua família, dá aquele abraço. Muitas vezes a gente tem que consertar a nossa casa. Se tem algo que você precisa consertar, peça perdão para o teu filho. Pais, tenham sabedoria. A palavra de Deus diz que nós não podemos irritar os nossos filhos, provocar ira. Queria que você se levantasse. Nós vamos orar pela sua casa, pela sua família, e vamos encerrar esse momento. E você não vai fazer um compromisso comigo, ou com a pastora Deise, ou com a equipe do Agapinho, mas eu gostaria que você orasse nesse sentido. Fala, Senhor, eu me comprometo em cuidar da minha casa. Assim como Noé, nós estamos nesse período de Noé. Cuida da sua arca, cuida dos seus filhos, porque Sodoma e Gomorra está sendo destruído, mas os nossos filhos não vão ser destruídos. Ore pela sua família. Senhor, nós como igreja do Senhor, nós declaramos, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que... Pega seus filhos aí, ora junto com eles. Se não está aqui, abraça a outra pessoa do lado, mas não fique sozinho não. olha pra mim, Ah, Senhor, ajuda-me. Me dê sabedoria, Deus. Me perdoa porque até aqui eu também tenho sido negligente. As circunstâncias, as dificuldades dessa vida, o trabalho, as redes sociais têm me tirado do foco naquilo que o Senhor me colocou para fazer, Deus, que é cuidar dos meus filhos, que é assumir a minha responsabilidade, Deus. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser negligente. E eu preciso que o Senhor me ajude nessa noite. Eu preciso de uma palavra do Senhor todos os dias. Que o Senhor possa me dar essa palavra, para que eu possa dar essa palavra para minha casa. Que eu seja a boca do Senhor naquele lugar. Me dê sabedoria, Deus. Projeta o teu filho. Ah, Senhor, eu te entrego. Meus filhos são flecha. Eles são teus, não são meus. E agora eu quero que você agradeça ao Senhor por eles. Só, Senhor, muito obrigada. Obrigada por os meus filhos. Senhor, obrigada porque eu não sou merecedora, mas o Senhor me deu esses filhos, porque eu sei que eu tenho capacidade sim de cuidar deles, de dar direção e de enviá-los. Obrigada, Senhor. E eu entrego aqui, Deus, cada família, e nós profetizamos filhos curados, famílias curadas, famílias restauradas pelo Senhor, famílias que vão olhar e vão buscar ajuda sim, e vão oferecer também ajuda para outros órfãos.
Aleluias. Eu declaro que sou filha amada do Deus Altíssimo. Amém? Você pode declarar isso? Eu declaro. Pode abaixar um pouquinho o som. Vamos junto? Eu declaro. As crianças também, junto comigo. 1, 2, 3. Eu declaro que eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Amém? Você é filha amada, amém? Você foi comprada e remida pelo sangue de Jesus, amém? Glória a Deus. Sua família é de Deus e o diabo não vai tocar. Quem vai proteger? Quem vai proteger? Quem vai proteger? Fala pro diabo ouvir mesmo. Quem vai proteger? Quem vai proteger a minha casa? Eu sou um soldado, uma soldada dentro da minha casa e o diabo não vai tocar. Amém? Deus abençoe vocês. Pastora Deise.